boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a casa do Consolador Prometido. Aqueles irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook, aqueles irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador Prometido. Sintam-se todos muito bem-vindos, acolhidos na nossa casa, nessa casa de oração, nessa casa de Jesus, a casa do Consolador Prometido. Então, para iniciarmos o nosso trabalho de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, por Carlos Barcelli, do irmão José. Felicidade. Pessoas existem que são infelizes, porque não sabem ser felizes com a felicidade que têm. Não sabem esperar, e muito menos, enquanto esperam, trabalhar pelo futuro melhor. A felicidade não tem o tamanho da tua exigência, mas da tua compreensão. O que, evidentemente, inclui também o tamanho da tua aceitação de ti mesmo e dos outros. Sobre a terra, é impossível alguém ser feliz sem serena e ativa resignação. Por isso, a felicidade é a virtude dos sábios. Não é querer ser feliz, é saber ser feliz. Então, com essa bela mensagem, nos convidando à reflexão, para nos evangelizarmos, eu convido os irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos, não como uma forma ritual, mas como uma maneira de nos concentrarmos e nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, aos mentores da nossa casa, aos nossos guias espirituais, e todos aqueles que aqui se encontram hoje, encarnados e desencarnados. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui para estudarmos o Evangelho do Cristo, para ouvirmos a palavra dele. E vamos pedir que essas palavras, que essas luzes, que todas as bênçãos que estamos recebendo aqui se espalhem para todos os nossos irmãos necessitados do corpo físico, necessitados moralmente, e todos aqueles que sofrem com as intempéries do nosso planeta, com as guerras, com os conflitos, que possamos elevar o nosso pensamento para a paz em nosso orbe. Vamos pedir também o amparo necessário para o nosso querido irmão Jorge Luiz, responsável pelo tema dessa noite, para que ele receba todo aquilo que necessita para nos passar a mensagem tão necessária para todos nós na noite de hoje. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho da doutrinária de hoje. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Jorge Luiz, trabalhador da nossa casa, querido colega, que a gente aprende muito com ele nos grupos de estudo, nas conversas. Então, um trabalhador aqui do Consolador Prometido e também um divulgador da doutrina espírita, né, nas suas palestras. Então, seja muito bem-vindo, nosso irmão, e boa palestra. Obrigado. Nossa, boa noite a todos. Boa noite. Quando o Marcelo falou que aprende conosco, ele aprende com os nossos erros. Bom, o tema da noite é mereça ser feliz. Querer ser feliz, todos nós queremos ser felizes. Merecer ser feliz. Isso não foi nenhuma pergunta, foi uma colocação, né? Mereça ser feliz. Bem, nós somos criados simples e ignorantes, como humanos. Daí a Lucy, a nossa ancestral mais antiga, mais ou menos 1 milhão de anos atrás, supondo, né, que todos nós somos terráqueos, originários do nosso planeta Terra. Então, nós viemos depois da Lucy, temos 1 milhão de anos para menos. Mas os nossos sentidos foram desenvolvidos nos reinos anteriores.
Quais são os nossos sentidos mesmo? Eu esqueci, faz tanto tempo que eu não vou na escola que eu esqueci. Alguém poderia nos dizer nossos sentidos? 5 sentidos. Quais? Quais os nossos sentidos, gente? Tá. Então, 5, né? Alguns dizem que tem 6, não sei, mas o normal é 5. O nosso instinto de sobrevivência também foi desenvolvido lá nos reinos anteriores. Existe um pé de tabaco, não é esse tabaco que o pessoal planta normalmente aqui no Brasil e faz o cigarro depois. Mas ele é natural lá numa região. E ele é atacado por uma lagarta. E todo mundo já viu uma lagarta comendo um pezinho de couve, uma folha. Elas são vorazes. Quando ele percebe que a lagarta está comendo uma folhinha dele, ele libera uma carga de nicotina muito grande. E, além disso, ele avisa os outros pezinhos, os vegetais têm comunicação. Avisa os outros pés de tabaco, olha, tem predador. Com essa carga muito grande de nicotina, o que ocorre? A lagartinha continua comendo. Ela fica praticamente paralisada. Fica sonolenta. Então, daí os predadores da lagartinha a localizam com muito maior facilidade. Vem um passarinho, come a lagartinha. Então, isso é o quê? Instinto de sobrevivência, lá na planta. Além dela se defender, ela avisa as outras, olha, tem perigo no ar aí. Então, o nosso instinto de sobrevivência, ele foi elaborado nos reinos anteriores. E nós nascemos firmemente com o nosso instinto de sobrevivência. No início, ele é intensamente utilizado por nós, as primeiras encarnações. Porque nós temos que ter vontade de nos alimentar, né? De vencer a adversidade, senão não haveria humanidade. Só que, com o tempo, nós vamos precisar menos do nosso instinto de sobrevivência. No início, nós tínhamos que buscar a nossa alimentação. Hoje nós buscamos no mercado. Então ficou muito mais tranquila. Antes nós teríamos que lutar, provavelmente, com o agressor, né, enquanto estávamos indo buscar o nosso alimento, um animal que queria fazer de nós alimento. Então nós tínhamos que ter um instinto de sobrevivência muito mais aguçado. Hoje não precisamos muito ter o instinto de sobrevivência aguçado. Só que o excesso desse instinto de sobrevivência, que ainda hoje nós carregamos, criou em nós 2 sentimentos. O egoísmo e o orgulho. Não foi o instinto de sobrevivência que nos deu o egoísmo e o orgulho. Foi o excesso do uso feito por nós. Então, nós, com o tempo, criamos esses 2 sentimentos. Lá, oriundos pelo mau uso do nosso instinto de sobrevivência. Então, nós estamos vendo que nós ficamos com esses 2 sentimentos. O orgulho é extremamente danoso nas nossas relações. Porque nós não enxergamos o outro no mesmo patamar. Eu sou o melhor.
Então, eu tenho que ter as melhores situações. Não vou dividir com o outro igualmente. Só que o outro também pensa igual. Daí nós começamos a imaginar a situação. Hoje, por exemplo, os conflitos que ocorrem hoje. É por falta de alimento, por exemplo? Não. É que alguém pensa que deve ter lá uma situação abarrotada de alimentos, outros acham que ele não deve ter esse armazém abarrotado de alimentos. Então, nós vamos ver conflitos hoje só em cima do nosso orgulho. Só em cima do nosso orgulho. Mas nós que somos religiosos, cristãos, nós aprendemos uma situação: dissimular o nosso orgulho. Ou seja, vendemos para o outro a imagem de um bom cristão, quando na realidade não somos. Então isso vai criando uma dicotomia entre o ser real e aquele ser imaginário que nós vendemos para os outros. E isso cria uma série de situações desagradáveis para o orgulhoso. Porque esse espaço entre o ser real e o imaginado fica aberto para várias situações. Mas vamos ver alguns outros sentimentos que nós herdamos do nosso orgulho. Vaidade, por exemplo. Indiferença. É o outro que está numa situação difícil. Não me interessa. Não sou eu, não é ninguém da minha família. Sou indiferente a isso. Preconceito. Oh, não, preconceito não existe no Brasil, só existe fora. Lá na Europa, a gente vê jogadores famosos sendo agredidos. Sim, aqui no Brasil há muito preconceito. E independe da camada social. Às vezes o pessoal pensa, não, preconceito só está na classe A. Não. Certa feita eu estava andando no ônibus e vi dois senhores conversando, dois senhores brancos. Aí eu descobri que eles eram pedreiros, pela conversação que eles estavam tendo. Um disse para o outro, eu vou te mandar fulano. Ele trabalha muito bem. Aí, daqui a pouco, ele disse uma coisa, mas tem uma coisa que eu tenho que te contar. Ele é negro, mas ele trabalha tão bem que nem parece negro. Mas é só. Não eram senhores da alta classe, não. Olha o preconceito. E quando o preconceito está em nós, esse é um detalhe. A gente olha para o outro, né? Mas o outro tem preconceito. Mas nós. Nessa situação do preconceito, certa feita eu assistindo uma reportagem, o repórter, muito astuto, perguntou para um senhor, o senhor tem algum preconceito racial? Não, nenhum, eu trato todos bem. O senhor deixaria a sua filha casar com um negro? Ele disse, poxa, mas daí não, né? Vejam só a situação. Preconceito, gente. Filho do orgulho. Outra situação, filha do orgulho, presunção. Presunção é a situação que nós julgamos que temos capacidade de fazer alguma coisa que nós não temos. Eu, por exemplo, querer fazer um prato elaborado lá na cozinha da Dona Elídia. É uma presunção, porque eu não tenho essa capacidade nenhuma. Então, isso é presunção. Nós acharmos que podemos fazer alguma coisa e nós não temos nenhuma
capacidade para fazer. Outro sentimento é o desprezo. Desprezo. Oriundo do nosso orgulho. Melindre, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Chamado melindre, que ataca os espíritas de uma maneira incrível. Inveja. Inveja. Sofremos por inveja, que é um absurdo. Só porque alguém, no nosso conceito, está melhor do que nós, ou tem uma determinada coisa que nós queremos, pronto, morremos de inveja. Personalismo. Tudo que eu faço é melhor. E, além do mais, o indivíduo se candidata a trabalhar, a cooperar nas obras caritativas, mas tem que ser conforme ele quer fazer. Ah, existe uma estrutura? Não interessa. Ele quer a estrutura dele. Então, nós temos que ver essa situação do personalismo. Que é importante, sim, mas nós temos que dar uma diminuída no nosso personalismo. Se quisermos continuar nessa senda evolutiva. Voltando ao melindre. Melindre é o orgulho na mágoa. Alguém me ofendeu? Como é que pode? Mas nem me ofendeu, mas eu me senti ofendido. Estou magoado. Pronto. E daí vou embora. Eu me magoo no centro espírita, com os meus familiares, em qualquer lugar. Eu sou melindroso. Ou seja, eu tenho muito orgulho. Porque onde já se viu que as pessoas não façam rapapés para mim? Não colocam um tapete vermelho para que eu passe? Ah, se não fizerem isso, eu estou melindrado, me magoado. Pronto. Voltando à situação, a pretensão é o orgulho nas aspirações. Então, nós temos que ter um cuidado com essas nossas pretensões. Elas são viáveis? Estão dentro da nossa capacidade de execução? Ou são simplesmente sonhos perdidos? Outra coisa em moda é nós colocarmos, é meu karma. Karma em sânscrito é ação. Então, o nosso karma, que o indivíduo diz que herdou das encarnações passadas, é simplesmente ele repetir a ação equivocada de outras encarnações. Este é o verdadeiro karma. O indivíduo não deve fazer. E não achar, mas me aconteceu tal coisa, é karma. Não. Karma, sim, é a ação. É a nossa ação que está redundando no nosso karma. Afinal, karma é ação. Então, não vamos colocar as nossas frustrações em ações do passado, em outras encarnações. Quando nós repetimos essas malfadadas ações, daí sim, nós estamos criando um karma para nós. Uma outra situação que o orgulho nos leva é a tentar corrigir outras pessoas, para que elas se encaixem no nosso modelo. E se as pessoas não se encaixam nos nossos modelos, aquilo que elas têm de diferente, nós colocamos como defeitos. Ah, não, a pessoa está errada. Nós não conseguimos conviver com a diversidade. Olha que nós estamos numa democracia, num país democrático. Isso deveria ser assim, tranquilo para nós. Ou seja, conviver com outro que é diferente, sem achar que o outro está errado. Porque o outro tem direito de ser diferente de nós, nós somos diferentes do outro.
né? Então, meu direito, o direito do outro. Bem, depois de vermos alguns detalhes que nós temos ainda no nosso caráter para corrigir, nós vamos lá nos lembrar da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, que somos nós, é alguém que abandonou a casa do pai, saiu pelo mundo, gastou todos os seus haveres, quando estava lá sofrendo horrores, lembrou-se da casa do pai. E voltou para a casa do pai. E foi muito bem recebido. O nosso caso hoje, que nós estamos buscando acertar o nosso passo. Só que quando nessa incursão que nós fizemos fora da casa do pai, nós adquirimos vários sentimentos não compatíveis com a casa do pai. Como nós já falamos, o personalismo, que é um grande adversário do amor. E, na realidade, quando nós voltamos à casa do pai, nós temos que aprender a amar. Alguns companheiros nos passam, companheiros, alguns espíritos que escrevem livros, nos passam alguns exercícios para que nós façamos, para nos auxiliar a identificar em nós o personalismo. Então, se nós estivermos incluídos em alguma dessas situações, nós temos que ver como mudar isto. Aprender a discernir os limites entre convicção e irredutibilidade, irredutibilidade nos pontos de vista. Então, é isso que nós temos que ver. O que é a nossa convicção? Ou não. Se alguém nos fala de alguma coisa diferente daquilo que estamos defendendo, nós temos que ver. É a nossa convicção ou a nossa ignorância? Ficamos pé ali e pronto. Ouvir a discordância alheia acerca de nossas ações sem sentimento de perda ou melindre. Temos direito a uma opinião, o outro também tem. Por que eu vou ficar melindrado se o outro discorda da minha? Eu não me recordo de Jesus ter ficado melindrado com alguém. Discordou dele? Não. Pedir desculpas. Será que nós sabemos pedir desculpas? Erramos. Daí refletimos, percebemos que erramos e... Então, o pedido de desculpa. É um detalhe. Que nós temos que aprender a pedir desculpas. Erramos, qual o problema? Aprender a ouvir opiniões para melhor discernir. Ouvir a opinião do outro a respeito de um assunto. 2 ou mais indivíduos pensantes vão pensar melhor que um só. Admitir para si os sentimentos de mágoa e inveja. Ah, mas eu não fico magoado? É isso. Eu sou espírita. Não, não fico mais. Fica. Então, nós temos que admitir. Se temos esse sentimento de mágoa e inveja. Por que não? Porque não adianta a gente não admitir e ter. Vai resolver? Não. Nós só vamos resolver esses sentimentos quando nós admitir que temos, e daí nós vamos trabalhar para não ter. Ser simples. Vou repetir. Ser simples. Então, nós devemos ser simples. Quando nós nos engajamos num trabalho, qualquer que seja,
Os companheiros sugerem que nós tenhamos como única expectativa nessa participação do trabalho o desejo de aprender e ser útil. De aprender e ser útil. Às vezes nós entramos num trabalho hoje, já queremos deitar diretrizes a um trabalho que existe há 20 anos. As pessoas estão ali, têm experiência. Nós julgamos que somos os melhores e já vamos, está tudo errado, façam assim. Não. Nós temos que buscar ser útil e aprender. E depois, sim, se for o caso, dar sugestões de alguma mudança. Há uma outra situação que alguns espíritas, eu espero que nenhum que esteja aqui, mas é muito comum entre os espíritas, por exemplo, o indivíduo achar que as tarefas que ele começa a fazer ou situações que ele deixa de fazer é muito penoso para ele. Vou dar um pequeno exemplo. Vamos supor que o indivíduo estivesse espírita, estivesse pronto para ir ao carnaval sábado. E daí alguém aqui do Consolador liga, não, Jorge Luiz, vamos precisar de você no trabalho aqui, junto ao pessoal de rua. Ele vai ser das 20 horas até a meia-noite, pode ser? Aí eu digo, sim, claro. Aí desligo lá o telefone e digo, que grande sacrifício eu estou fazendo, viu? Estou deixando de ir num baile de carnaval para auxiliar as pessoas. A minha ida lá, no trabalho, não vai auxiliar em nada a mim. Talvez auxilie justamente os companheiros que estão precisando lá de um agasalho, de um alimento. Mas o indivíduo com um sentimento de perda que ele está tendo, ele não vai somar nada para ele. Ele vai ter que repetir essa ação muitas vezes, até aprender que ele está ganhando com essa ação. E isso não é um sacrifício, é uma bênção. Enquanto nós acharmos que nos moldarmos à ação positiva do bem é um sacrifício, nós estaremos perdendo. Perdendo a chance de buscar para nós aquela situação. Como nós vimos, o mundo nos educa para sermos vencedores do mundo. Está lá o orgulho, egoísmo. Nós recebemos isso na educação de uma maneira em geral. Talvez até dentro dos nossos lares, nas escolas, em vários ambientes. Então, o centro espírita tem uma função de deseducação. Sim, porque ele tem que quebrar essa educação social que recebemos, que queremos dominar o mundo, para outra, para dentro de nós. Nós temos é que nos dominar. Então, nós temos que quebrar essa educação que recebemos de dominantes do mundo, para que é colocada dentro do centro espírita, aquela que nós temos que nos dominar. Mas a situação de hoje é felicidade. Mereça ser feliz. E eu estou caminhando para um caminho que não nos conduz à felicidade. Esta é outra situação que nós devemos aprender enquanto cristãos. O que é felicidade? Que nós vimos que o mundo aí fora coloca a felicidade num patamar diferente do patamar
por exemplo, que aprendemos com Jesus. O mundo nos diz que ter é algo que nos faz feliz. E daí nós percebemos que muita gente tem muito. Tem poder, dinheiro, beleza, e não é feliz. Mas nós corremos atrás disso. Por quê? Eu não sei. Desculpe a situação de similaridade, mas parece um cachorro que corre atrás da roda de um carro. Quando o carro para, ele não sabe o que vai fazer com aquilo. Nós corremos atrás dessa felicidade que o mundo nos oferta. Sabedores de vários exemplos que o indivíduo que conseguiu tudo aquilo não é feliz. Mas nós continuamos ainda, na esperança. Não, mas quando eu conseguir, eu serei feliz. Ah, o fulano não foi, mas eu serei. Ou às vezes pensamos que a felicidade é a escolha divina. Ah, é Deus que escolhe os indivíduos felizes. Não é possível. Eu faço tanto para ser feliz e não consigo. Então é Deus. Deus deve escolher lá alguém ou alguns, né, para ser feliz. E depois dessa situação, que nós buscamos ter a felicidade e não conseguimos, às vezes nós encontramos a depressão. A depressão é a doença da moda. Se nós não tivemos, vamos ter. Mas como assim? Sim, pelo nosso comportamento. Que nós queremos a felicidade do mundo, que não nos dá felicidade. Entramos em depressão. Depressão, alguém pode dizer, não, mas sabe que depressão é muito parecido com humildade. Não. Depressão é desistência. O indivíduo desistiu de buscar a sua felicidade. A humildade nos dá parâmetros para que a gente consiga alcançar a felicidade. Então, nós vimos que essa carência de buscar a felicidade no mundo nos leva a várias situações danosas para nós. Às vezes de saúde mental, saúde física, de mau humor. Só porque nós somos carentes, porque nós não temos aquilo que julgamos que traz felicidade. Segundo o mundo. Sabe qual o oposto da felicidade? O oposto da felicidade. Nós temos bom e mal. Qual seria o oposto da felicidade? Seria a tristeza? Não. É a insatisfação. O indivíduo insatisfeito, ele não é feliz. Nós poderemos ter o que almejamos ontem, hoje conseguimos. Vamos continuar insatisfeitos. E vamos querer mais alguma coisa. E daí continuamos infelizes. Uma outra situação que nós deveríamos aproveitar muito bem, e via de regra não aproveitamos, os completistas são assim raros. Completista é o indivíduo que aproveitou totalmente a sua encarnação. Porque a encarnação é um dom de Deus. Ou seja, ele nos dá uma oportunidade para que nós venhamos a refazer caminhos que nós
tomamos equivocadamente no passado. Mas nós não aceitamos assim. Ah, mas que sofrimento a minha encarnação. É uma dádiva. Quantos companheiros, espíritos, querem encarnar? Justamente para continuar na senda evolutiva. E nós que estamos encarnados, nos lamentamos quando alguma dificuldade nos atinge. Uma outra situação que nós temos que ver é a nossa convivência com o outro. Aí vão dizer, puxa, mas que é isso? Eu convivo muito bem com o outro. Mesmo aquele indivíduo que eu não tolero, eu convivo. Sim, o indivíduo convive. Mas nós temos que ver o que a gente faz com o sentimento que nós temos em relação ao outro que não toleramos. Perceberam? O indivíduo pode fingir uma situação com outro, quando encontra aquele indivíduo que ele não tolera. Ah, ele despista, faz que não viu, dá um olá, assim, vai embora. Mas e o sentimento que ele tem em relação àquele indivíduo que ele não tolera? O que ele faz? Então, isso que é importante. Estamos vendo situação para construir a nossa felicidade. Não gostamos de alguém? Tá bom. Mas o que a gente faz com esse sentimento? Deveríamos nos perguntar. Uma outra situação que o orgulho nos deixa, às vezes, é o sentimento de inferioridade. Quando alguém vem falar conosco a respeito de qualquer ação nossa e solicita uma determinada correção de rumos, pronto. Com o nosso sentimento de inferioridade, ou seja, a autoestima em baixa, o indivíduo vai se melindrar, ficar irritado. Dizer, mas como? Eu fiz a coisa certa, estão achando que eu estou errado. Sequer ele deu tempo de analisar se realmente está certo ou errado. Então, nós temos que ver essa situação. Nós estamos vendo várias situações que são sentimentos que nos conduzem a uma situação difícil. Tem uma sugestão. Nós que somos seguidores de Jesus, de se nós optarmos por nos diminuirmos um pouquinho, ficar um pouquinho menor e permitir que o Cristo ocupe esse espaço, nós seremos felizes. Afinal, somos cristãos. Deveríamos deixar Jesus ocupar um bom espaço no nosso coração. Será que deixamos isso? Uma outra afirmação agora, não é sugestão. Esses companheiros nos dizem que a identificação com as linhas do projeto reencarnatório nos fazem felizes. Ou seja, todos nós que estamos encarnados, nós antes de encarnar, ganhamos um plano e participamos desse plano reencarnatório. Então, se as nossas ações começam a se afastar desse plano, nós vamos ser infelizes. Porque nós tínhamos um plano e por isso nós encarnamos ou reencarnamos. E daí começamos a nos afastar desse plano. Começamos a ser infelizes. Voltando àquela situação do companheiro que queria ir para o baile de carnaval e foi chamado para uma ação de caridade.
provavelmente o plano seria esse companheiro trabalhar nessa ação de caridade e não ir para o baile de carnaval. Então, à medida que o indivíduo começa a ir, nada contra o carnaval, viu, gente? Quem gosta de carnaval, continue indo ao carnaval. Mas se o indivíduo usa suas energias para ir a um baile de carnaval, isso não está na sua linha de projeto reencarnatório, é lógico que ele não vai ficar feliz lá no baile. Ele pode tomar álcool, outras drogas, enfim, não vai ser feliz. Porque isso não estava no seu projeto reencarnatório. Estava, assim, trabalhar lá com o pessoal praticando a caridade. Então, nós temos que ver, isso é fácil. Basta analisarmos a nossa situação. Nós vamos descobrir o nosso projeto reencarnatório. Ninguém veio ao mundo para passear. Ah, não, mas vamos mandar o Jorge Luiz para passear um pouquinho lá em Santa Maria, é bom. Não. Ninguém veio, ninguém encarnou para passear. Nós encarnamos para evoluir. Nós encarnamos para aprender a amar. Isto é fundamental. Mas nós estamos falando de felicidade, como atingir essa felicidade? Nós temos que buscar renovação de atitudes. Como é que nós vamos conseguir isso? Sendo humilde. Nós falamos lá do orgulho no início. A humildade tira as capas que o orgulho foi nos vestindo ao longo da caminhada. Humildade, gente, não é, eu diria, ter poucos haveres materiais. Não. Não é ter pouca instrução. Não. Humildade é um sentimento que permite que o indivíduo se autoavalie, sem colocar virtudes que ele não possui. Isso é a humildade. Nós temos que ser humildes. Porque só sendo humildes nós vamos ter condição de fazer uma autoanálise e ver aonde nós deveremos mudar para conquistar a felicidade. Uma outra situação, nós pensamos às vezes que o espiritismo vai nos mudar. Ah, não, mas eu sou espírita. O espiritismo me muda. Não. O espiritismo nos dá condição de escolha. Quem vai nos mudar somos nós, que vamos observar as informações que recebemos e vamos escolher vivenciá-las ou não. Então, não vamos pensar que o espiritismo nos fará santos. Não. Nos tornar santos é uma escolha pessoal nossa, usando as informações que recebemos na doutrina espírita. Havia bem mais assuntos, mas o tempo urge, né? Então vamos dar uma acelerada aqui. Santo Agostinho nos dá um caminho para a conquista da felicidade. O que ele fazia? Todo dia, no final do dia, caminhava para dentro. Ou seja, fazia uma autoanálise. Ele tinha conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, no final de cada dia, ele fazia uma análise. Quanto eu errei? Ou quanto eu acertei? E no dia seguinte, aonde ele havia errado, ele buscava não errar mais. E isto deveremos fazer para buscar a paz interior. Nós que buscamos a paz de Jesus, e que ela é dada para nós
numa oferta de estímulo para que nós venhamos a conquistar a nossa paz, devemos observar esse detalhe. Quantas vezes nós caminhamos para dentro de nós e vamos fazer essas análises? Se não estamos fazendo, devemos começar. Bem, nós estamos agora, já nesse milênio, na era do homem interior. Ou seja, nós temos que aprender a caminhar para dentro de nós. E isso é inevitável. O desejo de melhorar, isso é extremamente positivo. Quando nós temos esse desejo de melhorar, nós vamos começar a fazer ações boas, sem sermos bons. O indivíduo foi lá participar do auxílio aos necessitados da rua. Não precisa ser bom, mas a ação é boa. Então, nessa situação de buscar melhorar, nessa ação boa, sem ser bom, o indivíduo começa a criar conflitos. Aquela situação que Jesus colocou, que traria a espada, né? Conflitos. Porque daí o indivíduo fica pensando, poxa, vou fazer essa ação boa ou vou ficar antes, indo lá para o meu baile de carnaval? É um conflito. E isso é extremamente positivo, porque antes o indivíduo não tinha esse conflito. Ele ia para o baile de carnaval e bom. Então, agora, despertando na ação do bem, ele já tem esse conflito. Poxa, vou fazer o bem ou não? É um conflito. Nós ainda não amamos os diferentes. Lembra lá que a gente viu que os diferentes... Não, quem é diferente está errado. Ainda não amamos. Mas eles já começam a nos incomodar. Porque nós queremos mudar eles para melhor. Não para nos agradar, mas para melhor. Depois disso, nós temos que a verdadeira caminhada para dentro de nós. Nesta fase, nós já passamos daquela primeira fase, que era a ação sem muita reflexão. Agora, nesta fase de interiorização, nós fazemos o bem, mas começamos a nos questionar, a ver os nossos sentimentos. Por que estamos fazendo tal situação? Qual a nossa reação diante de tal situação? Vejam só que isso é um passo um pouquinho adiante da anterior. Nós começamos a tirar da esfera puramente intelectual e jogarmos no campo das reflexões as situações. Ou seja, nós só conhecemos a verdade. Sim, conhecemos. Mas começamos a sentir a verdade. Então, é um passo adiante. Daí, a situação da transformação. Ou seja, os valores que nós temos atingem o campo do sentimento. Daí vão dizer, sim, mas que daí? O que tem a ver o pensamento atingir o campo do sentimento? Esta é a mudança real. Ou seja, nessa etapa, nós aprendemos não só a aceitar os diferentes, mas também nós conseguimos aprender com eles. Aprender com o outro que é diferente de nós. Nós começamos a amar os diferentes. Amar os diferentes e não detestar os diferentes. Então, nesta etapa, eu espero que todos nós venhamos a chegar nessa etapa, nesta encarnação, nós seremos felizes. Porque felicidade é merecimento, gente. Deus não vai nos dar felicidade por dar.
Ele nos dá os meios de conquistar a felicidade. Mas a felicidade que nós julgamos estar tão distante, ela está bem junto de nós. Basta nós mudarmos os nossos sentimentos e colocar os nossos pensamentos cristãos recheados desses sentimentos cristãos. É fácil. Nós temos que pensar e sentir. Daí sim, aquela afirmação de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará, será plena. Porque nós conheceremos a verdade intelectualmente e sentiremos a verdade nos sentimentos. Então estaremos libertos dos nossos erros. Portanto, seremos felizes. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Jorge, a tua reflexão de hoje e eu peço muita força para que eu possa dominar esse orgulho que existe dentro de mim e que todos nós possamos, né? Que é esse flagelo que ainda existe em nós, que a gente possa dominar ele, para que todo o resto que tu falaste vá diminuindo e a gente possa encontrar o caminho da felicidade, né? Que a gente possa seguir Jesus, porque ele é o caminho. A gente, como tu bem falaste, podemos nos diminuir um pouco esse nosso ego para que Cristo cresça em nós. Então, eu peço muito a Deus que eu consiga fazer isso e todos nós possamos fazer. Então, te agradecer muito por todas essas reflexões que tu nos trouxeste hoje. Eu tenho certeza que cada um de nós precisava ouvir para refletir sobre isso um pouco mais, tanto que dá para ver nos comentários aqui, foram muitos comentários, todos te agradecendo por tu falares desse assunto, te agradecendo muito, foram bastante, então não vai dar tempo de citar todos, né, mas agradecer a todos os nossos irmãos que nos acompanharam ao vivo no Facebook, que nos mandaram felicitações pelo título dessa noite, pelo assunto que tu trouxeste. Foi muito, eu tenho certeza que tocou a todos nós, então te agradecer muito com a mensagem que a Andréa Dal Bosco falou, para terminar, né? Muito obrigado por falar sobre esse assunto hoje. Então, e agradecer também aos irmãos que vão nos assistir essa palestra posteriormente no canal do Consolador Prometido. Também agradecer a presença de todos. E como já estamos no nosso horário, para encerrarmos essa reflexão maravilhosa que tivemos hoje, eu convido o nosso irmão para fazer a oração final. Então vamos reunir os nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus, possamos nós, motivados pela vontade firme e forte, continuarmos a busca incessante da humildade em nós e que tenhamos forças para expulsar o orgulho que muito mal nos faz. Que a tua paz envolva a todos nós. Que assim seja.